Oi, amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um dia de restauração. E o nosso tema de hoje é restaure o seu amor próprio. Bom, amados, como eu falei no vídeo de ontem, essa semana inteira ela vai ser baseada em circunstâncias da vida que infelizmente nos fazem perder a perspectiva de alguma área da nossa vida. E o amor próprio é algo que geralmente nós realmente entregamos assim, ó, de bandeja para outras pessoas ou para as circunstâncias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na outra igreja que eu frequentava, antes dessa igreja que eu estou agora, eu me sentia muito opressa pela liderança, eu não me sentia bem, sabe? Mas eu queria permanecer porque eu estava ali, o meu grupo de louvor era muito unido, a gente estava muito próximos, era muito bom, a gente orava juntos, fazia propósitos juntos, era uma bênção do Senhor. Mas em compensação, eu me sentia opressa pela liderança da igreja. A liderança era muito machista, então era uma liderança difícil, mas eu queria continuar ali porque o meu foco era Jesus. E eu pensava, não, eu vou conseguir lidar com essa opressão, eu vou passar por isso, até que veio a questão do divórcio e as coisas foram só piorando, porque eu vi o pastor apoiando totalmente o erro do meu marido querendo sair de casa, e ele, ao invés de exortá-lo com a palavra, né, ele ali falando, não, ele sabe o que ele tá fazendo, não sei o quê. Então foi muito difícil para mim, mas até onde eu pude, eu permaneci, eu fiquei até o momento que o Senhor me disse realmente que era para eu sair de lá, porque eu também não queria sair da igreja sem ter uma direção do Senhor. Só que nesse meio tempo, amados, de opressão, era tanta, a opressão era tanta, tanta, que eu não me sentia à vontade nem mais para ir com as roupas que eu gosto de usar, sabe? Por exemplo, nos cultos de domingo, que são os cultos que eu tô indo para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, nos dias que eu estava escalada para fazer louvor, enfim, eu gostava de ir, gosto até hoje de ir para a igreja de vestido. Eu acho que o vestido deixa a mulher mais elegante, é mais comportado, né? Assim, não é nada que fica marcando o corpo, principalmente quando eu ia fazer o louvor, porque eu, Alessandra, não concordo de mulheres subirem para fazer louvor de calça. Eu acho que marca muito, principalmente calça jeans, calça leg, mas essa é a minha opinião, cada um faça conforme achar que tem que fazer, tá? Isso é uma opinião que eu guardo para mim. Então eu não faço isso, mas também não fico julgando quem faz, né? Mas assim, chegou um ponto que eu me sentia desconfortável, porque a liderança e algumas pessoas ficavam me olhando, tipo assim, essa menina se acha demais. E começaram a falar algumas coisas, aquilo não me agradou muito, porém, eu preferi mudar a minha vestimenta, mudar o meu jeito de ser, para me adequar melhor ao lugar onde eu estava, do que continuar do jeito que eu sou, sabe? Isso, amados, é falta de amor próprio. E por quê? Porque nós estamos mais preocupados em agradar o outro, mais preocupados com a opinião do outro do que com nós mesmos, do que com o que a gente pensa de si mesmos. E o que acontece? O amor próprio nada mais é do que você aprender a se valorizar, do que você aprender a se amar do jeito que você é, a se aceitar. E eu sei que de fato tem muitas coisas que a gente olha e a gente fala assim, nossa, esse nariz, hein? Tem hora que eu tô gravando o vídeo e eu falo, nossa Deus, eu tô nariguda. Ah, mas glória a Deus, Deus me fez assim. Então, assim, amados, é você se aceitar do jeito que você é você entender que Deus ele te fez de um jeito e esse jeito é bom, é perfeito e agradável porque foi a vontade do Senhor. Não é dizer, amado, que você não pode, de vez em quando, por exemplo, fazer luzes no seu cabelo, entendeu? Fazer um corte diferente que te agrade. É você estar bem consigo mesma, né, e consigo mesmo. O ser humano, ele tende a ser um pouco inconstante em algumas coisas, mas eu acho, sinceramente, concordo que se renovar e inovar é uma coisa importante. É a mesma coisa da comida. Por exemplo, quando a gente come a mesma comida todos os dias, chega um tempo que a gente cansa, não é? É claro que eu tô dizendo para quem pode comer, porque para quem não pode comer, ter a mesma coisa todos os dias para comer é né, glória a Deus. Mas eu digo assim,
Para aquelas pessoas que têm uma condição melhorzinha, né? E pode fazer, por exemplo, variar ali, fazer uma linguiça, uma carne, um frango. É bacana, porque se você faz a mesma coisa todo dia, se torna rotina, se torna cansativo, se torna enjoativo. Então, até com nós mesmos, até com a gente mesmo, é preciso, às vezes, mudar. É preciso, às vezes, inovar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de inovar. Eu gosto de fazer de vez em quando um cabelo diferente, de vez em quando passar uma prancha, fazer luzes. Eu gosto de usar um batom que me agrada, principalmente de tom rosa, porque eu amo rosa. Eu sou uma pessoa assim. Eu falo, né? As minhas filhas às vezes brincam comigo e falam assim: mãe, você cresceu em muita coisa, mas o seu jeito é igual ao de criança. Porque eu gosto de ser delicada, eu gosto de, como eu disse, usar vestidos. Eu acho que desde aí de muitos séculos atrás, o vestido ele realça a beleza da mulher. Então eu gosto de usar um salto mais, né, mais baixinho, mas que deixa a mulher elegante, são coisas que eu gosto de fazer. O que eu sugiro para você nesse momento de restauração do seu amor próprio? Encontre coisas que você gosta, coisas que você perdeu ao longo da sua vida, ao longo de circunstâncias que surgiram. Com o divórcio, por exemplo, né, como é um canal de restauração de família, a gente não pode deixar de falar do divórcio. É uma circunstância difícil, é uma circunstância ruim e muitos de nós se perdem. Eu digo, amados, porque eu passei por isso e no começo do meu deserto, nosso Deus, eu passava horas aqui. Hoje eu tive que gravar aqui no closet porque de manhã eu fiquei sem luz. E não tive como gravar o vídeo de manhã, então tô gravando agora à tarde. Minhas filhas já estão em casa. Então eu tô gravando aqui. Mas assim, eu gosto, sabe? São coisas que eu gosto de fazer. Mas eu chegava aqui, eu ficava olhando as minhas roupas e ficava assim, ai, nossa, nada tava bom e eu não me encontrava, sabe? Eu, sei lá, eu meio que perdi a minha identidade de quem eu sou, o desejo de me amar, de me cuidar. Mas aí, com pouco tempo depois, o Senhor, ele foi tratando isso em mim, amados. Ele foi tratando isso em mim. Porque Jesus, ele vai dizer, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E não só Jesus, amados. Lá no Velho Testamento também vai falar a respeito disso. Em Números. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar, precisamos nos valorizar. Só podemos dar para as pessoas aquilo que nós temos. Só podemos sentir o que é dar algo que nós já recebemos. Mas não é certo ficar esperando receber somente dos outros. O certo é nós fazermos por nós primeiro. Jesus também vai dizer assim: dê para o teu irmão aquilo que você gostaria que desse para você. Ou seja, faça pelo outro aquilo que você faria por você, aquilo que você queria receber. Então Jesus, ele o tempo todo ele tá falando de você olhar para si mesmo, de você aprender a ver a si mesmo para depois você querer receber ou dar para alguém. E por que isso, amados? Porque eu não posso querer exigir que a pessoa faça por mim uma coisa que nem eu mesma faço. Por exemplo, como eu quero que o meu marido me dê uma roupa, se eu não tô nem aí pra roupa, o que eu tiver eu uso, se tiver uma roupa dele eu uso, eu não ligo. Então, como eu posso esperar que ele me dê uma coisa que eu não faço questão nenhuma? Se ele já sabe, se ele tá vendo que eu não faço questão, então por quê? O meu marido eu achava muito engraçado, porque quando vinha assim, época dos meus aniversários, né? Ou quando ele decidia me presentear em alguma época, alguma comemoração, Dia das Mães, Dia da Mulher, ele sempre procurava me dar vestidos. Sempre me dava vestidos. Ele já sabia que aquilo ia me agradar, ele já sabia que era uma coisa que eu gostava. Porém, como ele não me levava junto com ele, ele acabava comprando vestidos muito curtos, vestidos muito colados no corpo. E eu não gosto, eu gosto de vestidos mais larguinhos, né? De uma coisa assim, que não fique realmente marcando demais o corpo, que eu possa usar na igreja, que eu possa usar na rua, que eu possa usar em qualquer lugar. Mas ele observava isso, ele sempre observou que era uma coisa que me agradava e ele não precisava me perguntar. Era uma coisa que todo mundo, até as pessoas na rua, sabiam que eu gostava. Então, sempre que ele ia me presentear, ele fazia isso, ele comprava vestidos. Ou assim, uma vez na vida, outra na morte, ele comprava colar, ele comprava um brinco, que eram coisas que ele sabia que eu gostava, porque eu sempre fui uma mulher que eu gosto de me arrumar,
sabe? Que eu gosto de andar bem vestida. Eu gosto, amados. Uai, é uma questão de você olhar pra você no espelho e falar, uau, sabe? Nossa, você tá tão bonita hoje. É não ficar esperando dos outros. Tinha dia, por exemplo, que eu me arrumava, né? Me arrumava toda, arrumava o cabelo, passava babyliss, passava batom, passava maquiagem, passava as coisas, me arrumava toda. Aí, quando meu marido chegava, ele, bora? Aí eu, poxa, ele não vai falar nada. E a gente se frustra nessas pequenas coisas, porque a gente está esperando do outro uma coisa que nem nós fizemos. Por exemplo, eu não parava no espelho para olhar e falar assim: nossa, você tá tão bonita, ficou muito bom, glória a Deus. Amados, é claro que com limite. Tudo na nossa vida tem que ser com um limite. Nós temos que impor um limite. Não é ser vaidoso além da conta, não é se amar além da conta, não é nada disso. Mas é você aprender a olhar para você como o primeiro ser que você admira. Além de Deus, é claro, né? Mas eu digo assim, a primeira pessoa que você admira, uma pessoa que você acredita que consegue fazer as coisas, uma pessoa que você olha e que você fala assim, olha, você, sabe, é você se olhar no espelho e dizer, parabéns, você hoje conseguiu, você arrumou a casa daquele jeito, ó, perfeito. Nossa, hoje você conseguiu fazer o penteado mais top das galáxias. É você começar a admirar as coisas que você faz por si mesmo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela virou pra mim e falou comigo assim: "Ah, eu já desisti, eu sei que eu não vou conseguir fazer nada além de trabalhar num supermercado. Já tô conformado com isso." Aí eu falei, poxa, mas você não tem fé que você pode fazer alguma outra coisa, tentar alguma outra coisa? Só que naquele momento, sabe, me deu um teque assim, sabe? E eu falei, poxa, eu muitas vezes tô pensando assim de mim mesma também. Muitas vezes as pessoas falam comigo assim, por exemplo, eu queria fazer faculdade de psicologia. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, que legal! E por que você ainda não começou a fazer? Aí eu pego e falo assim, ah, porque eu acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não sou inteligente o suficiente para passar num vestibular. Eu acho que eu não tenho capacidade. Mas, amados, é aí que tá. É quando você aprende a se amar, você não se importa se você pelo menos tentou. Glória a Deus, você tentou, mesmo que não tenha conseguido, sabe? É você aprender a ir além das expectativas em si mesmo. É você olhar e dizer assim, ah, eu vou tentar. Mesmo que eu acho que não consiga. Mas assim, amados, é claro que tudo isso também vem de uma raiz, sabe? Lá da infância. Ontem mesmo eu tava conversando com minhas filhas e eu falei com elas que quando eu era mais nova, né, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade com a matemática. E todas as vezes que minhas tias ou minha mãe iam me ajudar a fazer para casa, elas viravam e falavam assim, ah, você é muito burra. Você não consegue fazer, você não aprende. Perdão. E acabou que eu fui crescendo com aquilo. Então hoje eu tenho que lutar contra isso, porque todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa que é relacionada à escola, como eu sofri bullying na escola, como eu tive esses problemas, né, em casa. Então quando eu penso em estudar, eu já tenho uma barreira ali que eu criei. Por quê? Porque eu acho que eu não vou conseguir. Ou eu acho que se eu for, as pessoas vão começar a me julgar pelo meu jeito, porque desde criança, amados. Desde criança eu sofria bullying na escola por ser do jeito que eu sou, sabe? Eu gostava de ir pra escola. O primeiro bullying que eu sofri foi por ser a única e primeira loira da escola, loira do olho verde. Todo mundo falava que eu era diferente de todo mundo, que eu era não sei o que eu era... E eu sofri bullying por causa disso. As meninas não queriam ser minhas amigas. Nossa, foi muita coisa. E aí depois eu comecei a cantar na escola, aí acabou. Sofri bullying porque eu cantava na escola, porque não sei o que, não sei o que. E era uma coisa assim. Aí daí a pouco sofri bullying porque eu tava entrando na adolescência, o corpo vai mudando. E aí os meninos começam a falar as coisas, aí sofri bullying por causa disso. Daí a pouco sofri bullying porque engordei demais. De uma hora pra outra, quando eu tinha 12 anos, eu virei uma bolinha. Não fiquei obesa, mas eu engordei muito. E as meninas da minha sala eram tudo magrinhas, as meninas da minha rua tudo magrinhas. E eu engordei, sofri bullying. As meninas me chamavam de baleia, de Willy. Nossa, sofri bullying por causa de um monte de coisa, vocês nem imaginam. Mas hoje eu tô lutando contra isso. Por quê? Porque eu preciso ser a primeira pessoa a acreditar em mim.
Eu preciso ser a primeira pessoa a depositar confiança em mim. Preciso me valorizar. Preciso valorizar as coisas que Deus me entregou, as capacidades que Ele me entregou, sabe? Eu preciso ser a primeira pessoa que deposite confiança e esperança. E é tão interessante porque quando eu fui tirar minha carteira de motorista, por exemplo, muita gente falou assim, nossa, tirar de primeira é muito difícil. Mas eu me determinei, eu falei, não, se eu não passar de primeira, eu nem volto mais naquela outra escola. Eu vou tirar de primeira. E eu me determinei para aquilo. E eu falei, eu acredito que eu consigo, eu vou conseguir, eu vou passar de primeira. Então, assim, para algumas coisas a gente se determina, para outras coisas a gente já se acha insuficiente. E sabe, amados, é muito interessante isso. Mas é nessas ocasiões em que a gente deposita autoconfiança, em que a gente deposita autodependência, é que a gente vê que sim, nós podemos fazer. Mas é claro que a minha autodependência não estava apenas em mim. Eu orei muito, eu pedi, Senhor, me ajuda, que o Senhor esteja comigo lá, que seja o Senhor naquele volante. Então, assim, em primeiro lugar estava Deus. Eu sabia que eu conseguiria, não pela minha capacidade, mas porque Deus me ajudaria. Porque se eu tivesse fé o suficiente, Deus estaria comigo. E segundo, porque sim, Deus me deu capacidades, Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, Deus me deu força de vontade. Então, bora lá, eu vou conseguir. E muitas coisas que eu fiz com esse pensamento, com essa fé, eu consegui, sabe, amados? Então, assim, uma das coisas que Deus tratou e tem tratado comigo durante o meu processo todo aí, né, que eu venho passando aí, depois do meu divórcio, é a restauração do meu amor próprio. Porque eu ficava o tempo todo esperando elogios do meu marido, esperando que meu marido me incentivasse a fazer as coisas. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito visionária, então eu começava um negócio e eu queria que meu marido me incentivasse, que ele falasse, não, amor, é isso mesmo, vai dar certo, vai lá, você vai conseguir. Mas o tempo todo era só palavras negativas, era só desânimo. Aí eu até começava, mas pouco tempo depois eu desanimava. Mesmo que eu pensasse assim, não, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir continuar, mas com as palavras negativas dele eu acabava desanimando. Então, assim, amados, é uma questão de você aprender a criar expectativa em si mesmo e tirar a expectativa do outro. Muitos de nós sofrem drasticamente com uma perda, principalmente num relacionamento, porque estamos dependentes do outro, do que o outro fazia. Da expectativa no outro. E aí a gente se torna dependente do outro. É daí que vem a dependência emocional. Nós depositamos mais amor no outro do que em nós mesmos. Nós amamos mais os outros do que a nós mesmos, amados. Mas a restauração do amor próprio é algo que nós não podemos deixar passar para trás. É algo que nós precisamos restaurar. É algo que nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos pedir, Senhor, me ensine a me amar verdadeiramente, para que eu possa assim amar os outros. Porque nós vamos dar para os outros, amados, aquilo que nós vimos que foi bom para nós. É muito interessante, eu tô lendo um livro, quer dizer, agora eu já acabei de ler, né? Mas eu vou ler ele de novo, que é As 5 Linguagens do Amor, do escritor Gary Chapman. E ele vai falando muito a respeito disso, que a gente às vezes quer fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Só que ali acontece um erro de comunicação, né? E é interessante, porque quando eu tava lendo o livro, eu pensei, poxa vida, mas o que eu queria que meu marido fizesse por mim? Porque eu fazia tantas coisas diversas para tentar agradar ele, que no final das contas, eu tentava fazer tantas coisas, que nem eu sabia mais o que eu queria, o que eu gostaria que ele fizesse por mim, porque eu me perdi em meio a tudo aquilo, sabe? Eu não foquei em qual poderia ser a linguagem do amor dele, por exemplo, né? Eu fiquei tentando de várias maneiras. Eu falei, não, vou limpar a casa, deixar tudo limpinho, porque ele deve gostar, isso vai agradar ele. Aí eu vou fazer uma comida gostosa, porque eu sei que ele gosta de comer bem, então vai agradar ele. Ah, eu vou deixar a roupa toda limpinha, dobradinha, toda arrumada. Daí a pouco, quando eu ia lá olhar, a gaveta tava toda revirada. Por quê? Porque era uma coisa que eu gosto, mas não é uma coisa que ele se importe. Só que a gente sempre tenta fazer pelo outro
aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Mas quando se trata de nós fazermos para nós mesmos, nós não fazemos. Não fazemos. Por exemplo, eu queria que o meu marido me levasse para jantar. De vez em quando, né? Pelo menos, assim, uma vez na vida, outra na morte, pelo menos. Mas não, ele não me levava. Então, o que eu fazia? Eu levava ele. Eu levava ele. Mas quando nós nos separamos, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais ninguém pra sair comigo, eu não gosto de sair sozinha. Mas hoje, amados, eu aprendi a amar a minha presença, sabe? Hoje eu aprendi como é bom estar comigo mesma. É um tempo entre eu, sabe? E eu tenho meu momento ali, eu e Deus, é muito gostoso. É um momento que, igual eu saio pra caminhar, sou eu e eu mesma. Porém, sempre colocando Deus à frente na minha vida. Eu vou ouvindo os meus louvores. É muito gostoso. E eu vou admirando as belezas, as maravilhas que Deus fez. E isso é muito bom. E é você se curtir. Às vezes eu passo assim na frente de uma vitrine de uma loja, aí eu olho assim, rapidinho, eu falo, uau, acho que eu tô emagrecendo, sabe? Então, assim, são coisas que você vai olhando e você vai aprendendo a admirar em você mesmo. E você aprende a investir em você. Nossa, amados, quantas vezes nós compramos roupa pro cônjuge, pros filhos, mas a gente não investe em si mesmo. Quantas vezes nós levamos os filhos para passear, a gente se vira nos 30 para agradar as pessoas, para agradar o vizinho, para agradar o amigo, para agradar o fulano, mas a gente não olha para si mesmo. A gente se doa às vezes tanto para as pessoas achando que isso é amor, mas não é amor. Na verdade, isso é uma carência emocional nossa que nós estamos tentando suprir no outro. É uma carência emocional nossa que nós queremos que o outro venha preencher. Quando, na verdade, enquanto nós não aprendermos a nos preencher com nós mesmos primeiro, porque Deus primeiro fez você, depois Ele foi colocando outras pessoas no seu caminho. Até o seu pai e a sua mãe, amado. Quando você veio ter entendimento do seu pai e da sua mãe, você já era um bebê praticamente formado na barriga. Então, assim, primeiro Deus criou você ali no ventre, sabe? Primeiro Deus procurou conhecer você, Ele sabe cada pedaço de você, formou você ali. E depois os seus pais pegam você no colo quando você nasce e começam a cuidar de você. E ali naquele momento você já se torna dependente de outra pessoa. Já não é mais de você. Antes era você ali na barriga e tudo mais, sabe? Mas agora não, agora você é dependente de outras pessoas para te alimentar, outras pessoas para te vestir, outras pessoas para te dar banho, outras pessoas para te limpar. E nisso você vai crescendo naquela dependência. Mas chega um tempo que você precisa aprender que a sua maior dependência está em Deus. Porque se Ele não tivesse te dado a vida, você não tinha sido formado na barriguinha da sua mãe. E segundo, a sua maior dependência que está em Deus é aprender mais desse amor. É aprender mais do que é o amor. Como eu posso dar amor se eu não sei o que é o amor? Como eu posso oferecer algo que eu não tenho, que eu não conheci? Então, primeiro, você aprende a amar a si mesmo. Claro que com limitação, como eu disse, né? Não é algo que você vai falar assim, nossa, eu me amo tanto, eu sou gostosa, eu sou gostoso, eu sou bonito, eu sou maravilhoso. Não é isso, amados. Não é isso, não é na extremidade da coisa. Mas é você olhar e dizer assim, nossa, acho que hoje eu vou sentar ali no meio, debaixo da árvore ali, vou ler um livro, só eu, sabe? Passar um tempo comigo mesma. Ai, acho que hoje eu vou lá arrumar meu cabelo no salão. Ou, vou fazer aqui em casa mesmo. Igual, por exemplo, eu gosto de fazer minha unha, eu gosto de arrumar meu cabelo. É um prazer que eu tenho. Eu sempre tive esse prazer, sabe? Eu nunca gostei que outras pessoas fizessem uma coisa que eu sei fazer. Então, assim, amados, busquem evoluir nisso, nos dons que Deus deu pra vocês. Deus entregou pra você. Então, por que você vai passar pra outra pessoa? Entendeu? Agora, se é um dom que você não tem, aí realmente tem que buscar em outra pessoa, né? Mas não quer dizer que você vai se tornar autodependente dela. Seja autodependente de si mesmo, sabe? Seja autodependente. Eu dependo, primeiramente, de Deus e segundo, de mim. E por quê? Porque você não pode se abandonar.
Você não pode desistir de você. Você não pode divorciar de você. Você não pode se repudiar. Se você fizer isso, bom, tem pessoas que fazem, né, em situação de suicídio e tudo mais. Mas isso é muito triste, amados. Invista em você. Aprenda a se amar. Dê valor a si mesmo. Tantas mulheres se envolvendo com qualquer homem. Por quê? Porque não se valorizam. Aí vem um homem, às vezes dá uma florzinha ali de plástico ali pra mulher. Aí a mulher já se derrete, já. Ai, meu Deus, esse é o homem da minha vida. E às vezes o cara tá fazendo tudo isso só pra conseguir o que ele quer e depois ele joga fora. Tem muitas mulheres sofrendo por causa disso. Quantos homens sendo enganados porque eles acham, quantos homens acham que para conquistar uma mulher boa tem que ter carro, tem que ter dinheiro, tem que ter moto, tem que ter bem material. Quando uma mulher boa, na verdade, ela não vai olhar essas coisas. Ela pode até olhar isso também, mas principalmente o caráter é o que ela vai olhar. Principalmente quem aquele homem é, como ele age, como ele se comporta. Então, assim, amados, aprendam a se amar, aprendam a se valorizar. Peçam ao Senhor para desenvolver dentro de vocês esse amor, para que Ele ensine vocês como vocês devem se amar. Porque Ele vai ensinar na medida certa, né? Não vai ser nada assim surreal. E é muito bom a gente aprender a se amar. Porque por mais que tenha aquele dia mal que Jesus vai dizer, né? Que basta cada dia ser o mal, que a gente olha e que parece que tá tudo ruim, sabe? Tá tudo ruim. Você ainda tem a sua presença. Você ainda tem a presença de Deus que se alegra com a sua presença, sabe? Olha como que é legal isso, como que é lindo isso. Por mais que todo mundo vire as costas para você, Deus, Ele te ama tanto, Ele ama tanto estar com você, que Ele mandou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Então olha para você ver como que Deus te ama, como que Deus deseja o bem para você, como que Deus quer estar com você, amados. Então, assim, você primeiro tem que aprender isso, sabe? Deus me ama. Ele me ama tanto que Ele me escolheu para o Espírito Santo habitar dentro de mim. Então é porque eu devo ter alguma coisa muito, muito boa, muito especial. E aí você vai buscando em Deus, Senhor, o que eu tenho de bom? E Deus vai começando a te mostrar e a desenvolver essas coisas em você. E com o tempo, você vai vendo que você é muito mais capaz, sabe? Que você realmente foi preenchida. E principalmente, amados, quando você entende que falta esse amor próprio e você começa a buscar em Deus, o Senhor Jesus vai suprindo essa carência. Você não precisa ficar tentando suprir nas pessoas, mas o próprio Jesus, ele vai suprindo tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que foi danificado em você, tudo aquilo que foi quebrado. Ele vai lá no foco do problema e ele trata tudo que precisa ser tratado. É muito lindo viver restauração com Deus. Por isso hoje, aproveite, sabe? Aproveite o seu tempo. Tire um tempo para você. Se desliga um pouco das outras pessoas, das outras coisas. E ore e fale, Senhor, me ajude a restaurar o meu amor próprio. Me ajude a entender melhor e a conhecer melhor o que é amar a si mesmo. Para que eu possa distribuir cada vez mais desse amor para o meu próximo. Amém, queridos? Olha, que Deus abençoe a terça-feira de vocês e que no nome de Jesus vocês possam vir buscar cada vez mais em Deus e que vocês possam se olhar no espelho, independentemente de como você é, mas que você possa admirar a beleza que habita aí dentro de você, porque essa beleza sim é imutável, é eterna. Essa beleza interna é a beleza que nós precisamos resguardar, que nós precisamos cuidar e que nós precisamos tratar como uma pedra preciosa. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.